Bem-vindos a 14B Flight Deck. Eu sou o Alan, estou aqui com o Rodrigo, meu sócio na 14B Venture Capital. E o Radar é esse formato onde a gente pega alguns movimentos e tendências no mercado de startup e Venture Capital e, mais importante, como isso daqui impacta a sua vida como empreendedor. A gente sabe, né? Notícia é muito fácil achar, mas o nosso objetivo aqui é como traduzir isso em coisas acionáveis para a sua empresa e para a sua startup. A gente trouxe 4 movimentos. Anthropic valendo 1 trilhão, SpaceX filing o IPO, SaaSpocalypse e BSV. Então vamos direto ao ponto, tocar esses assuntos. Peguei aqui algumas notícias que saíram recentemente. A Anthropic está sendo negociada a um valuation de $1 trilhão no mercado secundário. Isso faz a Anthropic passar a OpenAI e se tornar a maior empresa de AI da atualidade. Eles também reportaram agora, em março de 26, que o ARR deles atingiu $30 bilhões. E o mais interessante é que, em janeiro de 25, 15 meses atrás, eles estavam na casa de 1 bi. Então, é 30 vezes receita em questão de um ano e pouquinho. Isso não tem precedente na história de uma empresa que cresceu tão rápido, numa cifras tão grande como essa. Outra coisa que eles reportaram, 80% da receita vem do Enterprise. E quando pegou o Fortune 100 empresas, 70% dessas empresas usam Claude. Dario Amodei, né, o fundador da Anthropic, ele é um ex-OpenAI, ele liderou o GPT-2 e o GPT-3 e saiu da OpenAI por divergências de visão em segurança e ética. E aí quando a gente pega só essas duas companhias, o que a gente tem de reportado é que elas levantaram mais de $240 bilhões. Então são movimentos meio loucos que têm acontecido e têm aparecido na mídia. E eu acho que a ideia aqui é a gente aprofundar um pouquinho disso. E aí eu já vou puxar o Rodrigo aqui. Cara, por que a Anthropic tem tido tanto mais sucesso, mesmo não sendo first mover, e está crescendo tão mais rápido que o OpenAI? Tem alguma sugestão, alguma análise sobre isso? Vamos lá, eu acho que uma das coisas que a gente tem visto é essa onda mudar muito rápido, né? A gente viu Grok 6 meses atrás como o grande monstro, o Grok despencou em market share, a OpenAI tomou uma direção completamente diferente de Anthropic, né, em quem eles iam focar como cliente. Agora a gente vê uma aceleração grande em Anthropic, mas não é claro que essa receita vai ser resistente no longo prazo, né? A gente viu várias acelerações muito rápidas nesse processo onde o pessoal começa a testar e depois, até pelo modelo de subscription, acaba fazendo um churn ainda não aparente, né? O pessoal acaba esquecendo, fica lá consumindo o mínimo de tokens ou o mínimo de subscription e ainda não churneou objetivamente, mas deixou de utilizar. Então a gente ainda não sabe. A gente sabe que sim, teve uma aceleração na aquisição, o quanto disso vai ser permanente e resistente no médio prazo ainda não é claro. Por ser corporate, tende a ser mais resistente do que a receita de consumer, mas na velocidade que as coisas estão mudando em AI, não consigo dizer que o jogo está ganho para a Anthropic. O que me chama a atenção nesse ambiente é que vai ter um efeito de segunda ordem para as startups, né? A demanda por esses ativos, né? A esse valuation, você olha para frente e fala, você não consegue ver o outsized returns dessa estratégia. Putz, se você está comprando o negócio a 1 tri, quanto que ela pode ir? Pode ir a 10, 12 tri? Que seja. Dado a diluição que essas empresas têm tido, a gente está falando de fazer 5, 6 vezes o seu capital, ainda com um nível de risco bizarramente alto. Obviamente que o business existir de Anthropic ou OpenAI tem muito menos risco, né? Essas empresas vão existir, mas o risco delas chegarem a 6, 7, 8, 10 tri de valuation ainda é substancial. A gente nunca teve empresas desse tamanho
principalmente do lado de software, onde os moldes tendem a ser menores. São empresas que ainda estão treinando a 100 vezes receita ou mais. Então, tem muito espaço aqui para deflação de múltiplo. E são empresas que em algum momento vão ter que atingir o mercado público. E o mercado público não tem hoje profundidade para absorver essas empresas, né? Tradicionalmente, o mercado público já faz 70, 80 bi de liquidez em IPOs por ano. A gente tem 3, 4 empresas de mais de 1 trilhão que vão vir a mercado, significa que elas podem float uma parte muito pequena delas. E aí, nessa dinâmica onde você tem 2%, 3% floating dessa empresa, o que acontece com a sua volatilidade de preço a gente ainda não sabe. Então, tem um monte de incógnitas, mas o que esse movimento mostra para mim é que os investidores querem estar nesses ativos, independente de ser um bom investimento ou não, ou risk-adjusted returns, né? E isso tem levado os LPs a fazerem essas apostas, o que é super importante, que isso concentra capital na mão dos fundos que têm acesso a essas empresas. Então, a gente tem visto o fundraising ficar cada vez mais focado nos fundos que conseguiram participar dessas empresas, porque eles têm alocação nos pró-ratas para participar dos rounds subsequentes, o que gera uma escassez de capital muito grande para todos os outros. Então, o efeito de segunda ordem aqui é um ambiente muito duro para os fundos que não estão nessas grandes empresas levantarem capital e que se reflete em escassez de capital para os founders. A gente estava nos Estados Unidos algumas semanas atrás, pelo menos das conversas que a gente teve, eu senti muito que, até, por exemplo, eu tinha conversado com o pessoal, né, dos top tier funds, a Sequoia, a Accel, você percebe que eles estão com uma visão de, cara, assim, todo o dinheiro deles está indo para essas grandes companhias, como se fosse um buraco negro de capital, né? E aí, as empresas que não são essas grandes LLMs ou essas grandes companhias de AI ficam meio que num vácuo, não só as startups, mas também os fundos que investem nesse tipo de coisa, porque os LPs, né, que são as empresas e pessoas que colocam dinheiro nos fundos, estão com esse dinheiro totalmente focado alocados nesses grandes VCs. E, sei, eu tenho um pouco dessa percepção que enquanto essa bagunça não terminar, para quem não está nesse mercado das grandes LLMs, é um pouco mais difícil de você fazer fundraising. Foi um pouco da minha percepção quando a gente voltou lá dos Estados Unidos. Eu não tenho dúvida disso. Eu estava falando com o LP umas 3, 4 semanas atrás. O que tem acontecido, né? Você tem poucas distribuições indo para LPs porque tem pouco M&A acontecendo, né? Então você já tinha uma restrição da quantidade de capital disponível para fazer investimento em venture capital. E o que aconteceu, né, nessa virada de ano é que os fundos que iam levantar em 27, meio de 27, final de 27, resolveram vir e levantar agora em 26, porque como eles estão deploying muito capital nas empresas de AI num vale muito rápido, o pessoal resolveu adiantar o fundraising, então você tem a mesma quantidade de pequena quantidade de distribuição que você tinha, só que antes você tinha só o pessoal de 26 levantando, agora você tem o pessoal de 26 e 27 levantando no mesmo ano, o que está causando uma pressão enorme no fundraising e nos LPs. Esse LP estava falando para mim, olha, eu estou recebendo tanto re-up dos fundos que a gente já é LP, né? O pessoal vindo levantar um novo fundo, que a gente deve fazer menos da metade dos re-ups que tem vindo. A gente está eliminando muitos relacionamentos com os fundos, porque não tem capital suficiente para comparecer. E, pô, a gente está no Brasil, todo mundo fala que aqui não vai ser o berço, né, do desenvolvimento das grandes infraestruturas de AI, que a gente vai ficar mais numa camada de aplicação. Então isso impacta diretamente o funding das empresas brasileiras. E aí, recomendações, cara, pessoal que está querendo levantar aqui? Impacta, e aí eu vou puxar um outro assunto que não está nem na pauta, que é o movimento de
SpaceX e Cursor, né? Para quem não viu, a SpaceX colocou uma opção de compra em Cursor a 60 bi, com um 10 bi de breakup fee, ou seja, se a operação não acontecer até o final do ano, SpaceX paga 10 bi a Cursor, né? Cursor estava tentando levantar um round de 2 bi e meio, mais ou menos a 50, e acabou. A minha impressão é de que esse round não fechou porque SpaceX veio com essa oferta de ou eu te pago 60 bi pela sua empresa, ou 10 bi. eu pago 10 bi se a gente não for em frente. Acho que tem algumas coisas interessantes nesse deal, né? Primeiro, a gente não sabe exatamente a estrutura desse deal. E SpaceX está tradando a 100 vezes receita. Então, quando você está tradando a 100 vezes receita, você consegue comprar muito barato. Ainda mais que a minha aposta aqui é que desses 60 bi, uma enorme parte é em equity. Quando o seu equity está tão caro, você consegue usar ele para comprar. O quanto desse valor, efetivamente, os fundos e os investidores de Cursor vão ver, a gente não sabe. De novo, SpaceX está preparando o IPO, estão falando de 1,5 tri a 2, o que significa que você vai conseguir dar liquidez a 2, 3% dessa empresa no float, porque não cabe mais no mercado público, então todo o resto vai ficar em lockup, ou seja, você tem ação, ela está precificada, mas você não consegue vender, e você pode ver um cenário aqui não impossível desse valor, desse múltiplo de 100 vezes, cair. Pode ser que ele acelere, mas não é improvável que ele caia. E aí, esse 60 bi vai se tornar um número muito menor na hora que você for dar liquidez. Do outro lado, o breakup fee de 10 bi, a gente também não sabe como é pago. A gente não sabe se é pago em cash, mas a minha aposta aqui é que isso é pago em capacidade computacional, que é uma linha de custo imensa para Cursor, né? A grande parte do motivo pelo qual ela estava fazendo fundraising é para pagar por GPUs, e que agora a SpaceX tem uma estrutura imensa criada, e que com a queda do market share deles está ociosa. Então, na verdade, a SpaceX está dando 10 bi, mas que para ela tem um custo marginal muito menor que isso. Então, acho que é um deal interessante. E estrategicamente, eu acho que a gente tem outros pontos aqui legais, né? Por que a SpaceX acaba comprando o Cursor? Porque ela estava atrás nesse jogo de programação, que parece ser o caminho para onde está indo. Putz, a gente vê Codex dentro de OpenAI, Claude Code e Cowork dentro de Anthropic, e Grok ainda não tinha achado ali um velho próprio para isso. Então parece que você vai ter que ter todos esses elementos dentro. Você compra Cursor, você tem uma história melhor, você faz o IPO, é barato para a SpaceX acabar comprando essa empresa por 3% do market cap. Se você contar uma história um pouquinho melhor, você paga isso. E aí eu entro na minha implicação para as startups. Nesse mundo, né, se a gente já está vendo os grandes laboratórios, né, os líderes nessa história, comprarem empresas para complementar a história deles, a gente tem um mundo aqui de incumbents que está sofrendo, que aí amarra no ponto que a gente vai tocar, que é o SaaSpocalypse, né? Você tem Salesforce, você tem um monte de gente aqui que precisa transformar a história deles em AI. E que ou eles vão fazer por pernas próprias, ou eles vão comprar esses produtos e botar em cima da distribuição deles. O incumbent ele tem uma vantagem aqui, que já está instalado, já tem a distribuição. A grande questão é quão rápido ele consegue atualizar o produto. E aqui talvez tenha uma oportunidade para as empresas fazerem exits para esses grandes incumbents, conforme eles têm que repensar os produtos dele. Acho que aí tem algumas dificuldades importantes ainda. Os valuations estão muito divergentes, né? Quando a gente olha os valuations de SaaS
foram super comprimidos, então estão tradando, sei lá, 5 a 7 vezes receita, o que é duro. E aí ele não consegue justificar comprar uma empresa a la Cursor que eles estão pagando Tão 30, caro assim. 40 vezes receita. Então, vai ser uma discussão interessante. Por outro lado, esse pessoal precisa se reinventar sob o risco de não ter um business que perdure por muito tempo. Acho que, voltando ainda, né, do IPO da SpaceX, acho que se o IPO for um sucesso, é no-brainer que o mercado vai reagir muito bem. Volta a liquidez para os fundos de VC, que volta a liquidez para os LPs, que esse dinheiro é reciclado, que volta para mais startups. Mas e se esse IPO não for um sucesso como a gente espera? Você acha que vira um 2021? Cara, Quanto traumático pode ser isso aí? eu acho que tem mais nuances aqui, tá? Odds are que esse negócio vai subir, né? Porque uma marca tão forte no consumer e você vai float tão pouco da empresa que você vai ter demanda para tomar isso, né? A gente já viu isso em Figma, você já viu isso em Canva. São empresas que têm uma base e uma força de marca tão grande que você floata uma parte pequena da empresa, o mercado de varejo consegue subir essas ações. Conforme você vai unlocking a base de capital, e aí você tem um monte de gente que precisa sair, talvez a gente tenha um excesso de supply de ações de SpaceX no médio prazo, né? Não dá para isso ser 20, 30, 40% do portfólio de public equities da maioria dos investidores. Então, como esse jogo vai ser jogado é importante, tá? E acho que você vai ter layers diferentes de retorno, né? Putz, quem entrou a 800 bi, ninguém entrou, né? Mas quem tá fazendo secundário agora 800 bi, esse cara tende a ser, tem o risco de se tornar aquele cara que entrou na SPV de Series F daquele unicórnio em 2021 e que hoje olha para o negócio e está marcado a 30% Valor. do valor que ele colocou. Para os caras que entraram no Seed, no Série A, no Série B, esses caras vão retornar quantidades esdrúxulas de dinheiro. A dúvida é se eu vou retornar 300 vezes ou se eu vou retornar 150 vezes. Qualquer uma das duas é muito boa. Então, depende de onde no stack você entrou e a que price point você entrou, vai ser uma questão diferente. E tem muita gente, assim, SpaceX, tem muita gente que comprou secundária no que eles chamam de Tier 3, né? Tier 1 é quem está direto no cap table, são os fundos que investiram lá no primeiro round. Aí, como tinham LPs que precisavam de liquidez e o preço estava bom, a gente viu o pessoal montando SPVs que compravam essas participações nesses fundos, que é o Tier 2, e tem agora a gente vendendo Tier 3. Ou seja, você tem 3 graus de separação entre o que você está comprando e efetivamente o cap table da empresa, que aí tem outras questões de compliance e até de national security que vai ser interessante ver, porque cada acionista de SpaceX tem que ser aprovado pelo board. Eu acho que muita gente não leu os no Tier 3 documentos. também. E isso vai chegar no Tier 3. E você tem os FIIs dessa estrutura toda, né? Você tem 20 a 25% de carry no Tier 1. Eu não sei quanto você tem de carry no Tier 2, quanto você tem de carry no Tier 3. Então, mesmo que você faça 5x gross, talvez net esse negócio aqui vire uma fração disso. E, de novo, não sei se vale o risco que o pessoal está correndo. Mas que existe demanda, existe. Então, dependendo de onde você estiver no stack, você vai ganhar muito dinheiro ou você pode ter um retorno e isso vai machucar
muitos desses investidores que estão entrando no later stage se a empresa não explodir da forma que está todo mundo esperando. Parece que tá 2021 isso. Bom, vamos lá, vamos esperar para ver como que as coisas se desenrolam. Acho que indo para um outro movimento aqui que a gente também tem olhado, bom, né, vou ler aqui alguns highlights que apareceram recentemente. Que Cloud Code se tornou, né, a IDE default dos times de desenvolvimento, acho que ninguém mais tem dúvida. Mas mais recentemente, né, quem acompanhou aqui que a Anthropic adiou o lançamento do seu modelo mais poderoso, que chamava Mythos, porque eles reportaram que esse modelo era tão poderoso, que encontrou automaticamente milhares de vulnerabilidades em sistemas operacionais e browsers que estavam ali, ó, há anos descobertos, né? Essa semana em específico, eles lançaram o Cloud Design, que pisa assim, diretamente no pé de Canva, de Figma. Também reportados publicamente, fizeram um estudo que no primeiro trimestre de 2026 evaporou 2 trilhões de dólares nos valuations das empresas públicas de SaaS. Né? E aí você pega a Figma, caiu 86% se comparado no pico de 52 semanas, mesmo com a receita crescendo. Duolingo caindo 83%, Monday.com caindo 80%, Salesforce caindo 26%, né? Demitindo 1.000 funcionários, Atlassian caiu 50%, enfim, que a gente vai para essa linha do SaaSpocalipse, né? Pô, é real, não é? Acho que a gente como fundo, a gente acha que tem, pelo menos na minha visão, eu acho que tem um pouco de exagero, mas eu queria ouvir um pouco a tua opinião, Rods. Principalmente que assim, eu acho que se você é um empreendedor que está com o SaaS vendendo para SMB, talvez você tenha um tempo um pouco pior, né? Porque é muito fácil agora alguém desenvolver um SaaS pequenininho para o SMB. Mas no Enterprise, que é a maioria dos casos dessas empresas que eu falei, o cenário é outro, né? Eu acho que, enfim, cara, Eu acho que depende muito do produto. E eu estava tendo essa discussão ontem com um corporate que tem um monte de software de SaaS para pequenos, né? Eu acho que, vamos lá, você vai ter muito mais competição no software de PDV, software de atendimento para o cara pequeno, porque agora 2, 3 devs com Cloud Code conseguem criar um competidor para você e isso vai empurrar os preços para baixo. Dito isso, tem um custo de infraestrutura compartilhado que ter escala te ajuda. Então, como que isso se equaciona? Eu acho que a gente vai ver pressão de preço. Agora, tem serviço que um cara muito pequeno não consegue fazer. Então, de repente, eu consigo fazer um CRM ali para padaria, eu consigo fazer o software de POS, e esse software de POS vai ter uma competição enorme, né? Muito maior do que existe hoje. Distribuição ainda vai ser um gargalo, porque na hora que tiverem 100 softwares de POS tentando vender para esse dono de padaria, como é que você consegue cut through the noise? E eu acho que tem coisas que você consegue amarrar nesse fluxo que o pequeno não consegue fazer. Por exemplo, você pode pegar esse software de POS e já botar todos os serviços financeiros. De repente, a estratégia para quem tem uma base grande de ERP para pequeno e médio é vou dar ERP de graça e vou monetizar o serviço financeiro. Tem coisas ali para serem feitas, mas claramente você tem que ir para você vai assumir um ambiente que tem muito mais competição nesse software pequenininho. No software de enterprise, aí eu acho que tem histórias diferentes. E aí foi até engraçado que aqui a gente discordava bastante, eu e esse cara. Quando você tem um software caro, né, que maximizou o preço, pega o Salesforce, né? E você vende para empresas de tech, você tem um incentivo enorme para essa empresa de tech pegar e reconstruir aquele software, né? O que a gente viu em PicPay substituindo o Salesforce, a gente viu mais uma dúzia de empresas reconstruindo, Itaú reconstruindo o SAP. São softwares muito caros, muito engessados, né? E empresas que têm muitos desenvolvedores. Essa não é a realidade de 99% das empresas. Falar que PicPay, Itaú,
Local Web, são empresas que são benchmark no Brasil? Não são. O Itaú tem o maior time de desenvolvimento do país. Então, o que o Itaú consegue fazer é muito diferente do que a maioria das empresas aí vão conseguir fazer. Então, quem vende para as empresas de tech tem maior risco de ser substituído e o cara resolver internalizar esse software, principalmente se seu preço for alto. Se seu preço não for tão caro assim, o incentivo a reproduzir o seu software é menor. Agora, para quem vende para uma base que não tem tanta tecnologia assim, cara, essas empresas, imagina uma empresa de transportes, de logística, ou ela compra um software que funciona e que alguém tem manutenção, e se ela quiser reconstruir aquilo, putz, ela tem que aprender a contratar dev, botar para dentro, ensinar, aprender a gerenciar, né? Eu tenho problemas de, putz, quais são os salários desses caras versus da minha base atual. Esse change management, a gente está falando de anos para ser feito, se for feito, né? E vamos lá, uma empresa de logística, o negócio dela é mover caixinha do ponto A para o ponto B. Ela não foi criada para fazer para criar e manter o seu CRM, criar e manter o seu TMS, criar e manter o seu ERP. Aí ela é uma empresa completamente diferente. Então, eu acho que o pessoal ignora. Muita gente que está prevendo o fim do SaaS está fazendo no Vale, para o Vale, e esquece que o Vale é a exceção da exceção da exceção do mundo, né? No Vale não tem... Todo mundo tem um dev interno. Agora, você pega até os grandes bancos nos Estados Unidos, não tem mais dev interno. Está tudo terceirizado numa outra empresa. Então, como é que esse cara muda o code base dele na sua grande maioria? Pô, faz sentido, eu tendo a concordar. E aí, voltando um pouco na minha história empreendedor, para quem não conhece, eu fui um dos fundadores do QCanto lá atrás. E em 2010, assim, a gente era muito conhecido por ter um time que entregava muito bem e muito rápido. Então, a gente conseguia fazer evoluções no produto de uma maneira super rápida, testar coisa nova, pivotar e ir lançando. E esse foram um dos grandes, eu acho que moats ou grandes diferenciais quando a gente fez o nosso fundraising, que os fundos olhavam e falavam, cara, esse time aqui é muito rápido e muito capaz. Hoje em dia, né, a gente percebe que isso virou uma commodity, né? Eu acho que a velocidade de desenvolvimento, você não investe mais numa startup porque ela é muito boa para shippar produto ou para interar com o usuário. Eu acho que ainda assim, a gente vê isso no portfólio, né? A gente tem empresas que conseguem evoluir o produto ainda, mesmo todo mundo tendo acesso a AI, de maneira muito mais rápida do que outras, né? Até produtos complexos. Então, acho que ainda tem um delta de velocidade. Mas é muito menor do que era 10 anos atrás. E muito menos perene. A expectativa de que todo mundo converja para um shipping rate mais alto é enorme. Mas a gente ainda está nessa fase de transição. Pô, e uma coisa que eu tenho notado, pelo menos no nosso deal flow, nas startups que vêm falar com a gente, e até como a gente tem analisado, que a gente precisa muito mais de uma visão muito mais 360 do business, e quando a gente fala isso, putz, não é só produto, tecnologia, mas, cara, como que tá a distribuição desse cara, né? Como que tá o go-to-market? Como que tá os produtos adjacentes, né? Se vai ter parte de fintech, financiamento. Então, não sei, pelo menos na minha perspectiva, a gente está muito mais criterioso para saber se uma startup é boa ou não do que a gente estava há 5 anos, 10 anos, na minha época de fundraising. Você que também está há bastante tempo na indústria, você nota isso daqui? Quanto criterioso mais a gente tem sido? Tem menos coisa onde a capacidade de codar é diferencial, né? E de criar o produto. Claramente. Ainda tem algumas coisinhas on the edge que são, tanto na eficiência do consumo de tokens, aí a gente tem diferenciais, orquestração de quais os modelos para usar para cada uma das use cases e com isso diminuir consumo, melhorar a performance. Aí tem bastante coisa ainda
que requer expertise, mas que são muito mais soft do que, putz, o cara não consegue reproduzir esse código aqui. Agora todo mundo consegue. Mas a orquestração, as coisas que estão na ponta ainda tem bastante diferencial. E assim, eu tenho gostado, né, de teses, por exemplo, cibersegurança nesse novo mundo de app. Tudo que a gente fez de cibersegurança há 10 anos atrás, eu acho que a base é a mesma, porque os ataques têm a mesma engenharia por trás, mas é um mundo totalmente novo, né? O jeito de ser feito é totalmente novo. Então, é um vertical que eu tenho gostado. Crédito, que acho que é um vertical um pouco mais polêmico, é uma coisa que eu gosto bastante. Rods, o que você tem olhado aí de verticais e especificidades de teses hoje que te chamam mais atenção se comparado ali com 5 anos, 10 anos atrás? Putz, o que a gente tem visto crescente é cybersec e governança. Acho que com AI traz uma grande preocupação de como que você... Primeiro que você abre muito a quantidade de programadores dentro da sua empresa, né? Enquanto você tinha um grupo ali de 20, 30, 40 caras, que você conseguia olhar e manter um padrão, agora qualquer um cria um código Python, bota para rodar com seus dados, e não necessariamente aquela pessoa tem visibilidade dos problemas de segurança, de acesso à informação. Então você aumenta muito a superfície de ataque, né? A outra coisa é que como os modelos são centralizados e fora das empresas, e aí não estou falando do corporate que compra a instância privada, mas para a maioria das pequenas empresas, você está usando um sistema que tem shared data. Então, como é que você cria uma interface que permita as pessoas utilizarem, mas que te proteja na divulgação dos seus dados? É exatamente igual a quando as pessoas começaram a trazer o celular delas para o trabalho, né? Enquanto eu tinha o celular corporativo, eu tinha o BlackBerry e eu controlava tudo de dentro da empresa, era muito fácil. Antes o cara usava os sistemas que tinham dentro da empresa. Agora ele consegue usar qualquer sistema, ele drag and drop dentro do browser. E como é que você cria esses filtros para controlar o Bring Your Own AI, né? O Shadow AI também. E se um founder que está fazendo um SaaS vertical vem fazer um pitch para a gente, o que você recomendaria do cara estar preparado para apresentar, além do produto em si? Acho que ele tem que explicar muito bem como é que ele vai tornar isso aqui defensável, né? Qual é a amarração, e você consegue fazer a amarração de vários produtos, features e workflows que você consegue criar algo efetivamente diferenciado. Criar um ERP, como a gente discutiu, é fácil. Criar um ERP que já esteja integrado com a minha conta bancária, mais difícil, mesmo porque eu tenho que ter uma conta bancária, né? Criar um ERP integrado com a minha conta bancária, que faça a cobrança, faça a liquidação, a reconciliação do meu cliente, ainda mais difícil. E você vai começando a criar a diferenciação de produto por essa amarração de todos os features. Eu particularmente gosto muito de ouvir como que o founder está desenhando o go-to-market e como que ele testou até então, né? Muita gente tem vindo falar com a gente sobre, agora eu montei uma estrutura em que eu uso canais. Putz, canais é animal. Mas, cara, o cliente acaba não sendo teu. E nesse mundo que é tão fácil você switch ferramentas, cara, o canal ali na ponta, ele tem a capacidade muito fácil de switch você por um concorrente, né? Principalmente quando você deixa de ter interface, né? Exato. O fato de que o ser humano tem que aprender a sua interface e operar é um saco na hora que você está entrando, é um moat na hora que você está saindo. Exato. Porque, afinal de contas, aquele ser humano sabe operar você. Um agent não tem a interface, né? Para ele, beleza, vai levar 2 dias de programação ali para eu treinar ele numa nova interface, mas eu faço isso rápido. Ou então eu vou direto na API. Né? Tempos novos. E aí quero voltar um pouco ainda nesses anúncios da Anthropic de Cloud Code, Cloud Design. Até então a gente fala assim, você não tem que fazer, né, a infraestrutura, vamos ficar na application layer, só que, próprias
empresas de AI estão lançando applications layers, né? Então, Cloud Code, Cloud Design. Aí ontem mesmo, depois que anunciaram o Cloud Design, a OpenAI correu para anunciar o Images 2 dele. E aí, cara, como que a gente fala para os founders que estão criando aplicações e o que eles têm que fazer? Há alguns meses atrás a gente falava, cara, não seja um wrapper de GPT, vai para a camada de aplicação. Mas se até as LLMs estão lançando aplicação, como que esse mercado vai criar? O que você sugeriria para esse empreendedor que está desenvolvendo uma aplicação em cima da própria LLM? Assim, eu acho que tem várias aplicações que dá para ser criadas, principalmente se tiver em contexto muito específico do negócio. Não, vai ser muito difícil criar uma OpenAI, criar best in class de coisas muito específicas. Aí você tem que conhecer a indústria, tem que conhecer o produto, não é a natureza deles. Se você olha o que eles estão criando, são coisas no workflow de programação. Né? Principalmente a Anthropic está empurrando isso porque é o workflow que ela decidiu ganhar. Talvez chegue lá, mas você pega o Cloud Design, ele está substituindo a mim fazendo o design cruise no Figma. Não está substituindo um design super sofisticado para polish a interface final. Então, para o MVPzão vai acontecer, assim, na hora que você quiser colocar um produto out in the market que seja world class de design, ainda vai precisar de um produto específico. Eu acho que essa dualidade, o beabá das coisas, né, beabá de programação vai ser feito nos genéricos. Na hora que você precisar realmente entrar em sofisticação, no detalhe, aí você vai ter sistemas específicos. Isso me lembrou de uma conversa que eu tive com um empreendedor há poucos dias. Ele está desenvolvendo um modelo mesmo, uma LLM, específica para o mercado de medicina. E aí eu perguntei para ele, todo mundo falando que Google está correndo atrás, né, para lançar os melhores modelos de medicina, seja para screening de pintas, diagnóstico de doenças. E eu falei, e aí, o que você acha? Ele me respondeu, falou, tem uma coisa que é específica, que para você treinar esses modelos, você tem que ter, a gente sabe, tem que ter o dado, né? Então, sei lá, a foto da pinta e o diagnóstico que um especialista deu e baseado nisso você treina. Ele falou, essas coisas elas são tão localizadas, né? Então, por exemplo, o cara está com parcerias com laboratórios no Brasil e ele é meio que coproprietário desse dado com o laboratório, da foto da pinta com o diagnóstico. Ele falou, cara, o Google nunca vai chegar nesse nível de granularidade porque ele precisa entrar em cada mercado, negociar cada contrato com esses laboratórios e, principalmente, estar dentro dos compliances locais de Anvisa e etc. Você acha que isso é defensável o suficiente, Rodson? E aí é ignorância. Eu não sei o quanto disso vai ser específico de mercado. Né? Aí o sistema brasileiro de saúde acaba sendo uma vantagem, porque o SUS tem uma base única centralizada de dados que, para teste, você acaba matando quase todas as outras bases de dados out there. Então, para treinar modelos, o Brasil, em medicina, tem uma vantagem. Agora, eu não sei o quanto treinamento de leitura de pinta vai ser diferente aqui ou na Coreia. Acho que você vai ter um range. Pele branca, pele clara, pele asiática, sei lá, pele negra, mas é razoavelmente limitada. Agora, tem outras coisas que são muito mais endêmicas de região, tipo de doença, que talvez exija alguma coisa. Mas aí a gente já viu, né? O Google já resolveu esse problema. Quando ele tentou criar a base inicial do Google Maps, ele saiu comprando quem tinha esse dado de Location-Based Systems ao redor do mundo e incorporou esses dados dentro da plataforma deles. Eu acho que vem um play por aí, conforme o pessoal tiver que tratar. E a gente está vendo, né? Os budgets de aquisição de dados dos desses laboratórios hoje é completamente bizarro. Então, vai vir via aquisição de dados. Eu não sei se é necessariamente um moat de longo prazo.
E se você for o cara que está vendendo esse database, você ganha dinheiro regardless. Justo. E aí eu quero o último movimento aqui que eu separei para a gente conversar. Esse mês rolou a Brasil at Silicon Valley, foi a 8ª edição do evento. Para quem não conhece, é um evento organizado ali por alunos de MBA, graduação nos Estados Unidos. E eles trazem empreendedores, fundos lá para o Vale do Silício, no prédio do Google, e fazem um evento. Cara, eu fiquei super impressionado com esse evento, estava lá também. E uma coisa que eu escutei lá nos corredores é que das 8 edições, acho que foi a edição melhor que teve em termos de presença. Tá querendo me dar fome porque eu não... Porque você não foi, exatamente. Você me mandou, eu fui lá. E aí você conseguiu até comprovar, porque a gente fala com founders todos os dias. E tem aqueles founders que passam no nosso deal flow que a gente olha e fala, cara, esse cara aqui, ele é diferenciado. Então, a maioria desses founders estavam lá, eu reencontrei eles nesse evento. Né? Além disso, todos os VCs do Brasil estavam lá. E muitos corporates estavam lá, advogados, empresas grandes querendo estar próximo das startups. E aí tem alguns pontos que eu gostaria de falar sobre esse movimento. Eu acho que o primeiro deles, uma coisa que eu notei nessas conversas, é que diferente dos anos anteriores, a quantidade de founders brasileiros que estavam morando já nos Estados Unidos para lançar produtos nos Estados Unidos, ou founders que estavam legitimamente pegando seu produto feito no Brasil e levando para o Vale, foi muito mais comum do que eu imaginava. Eu empreendi numa época que, assim, você dominava o Brasil e, quiçá, você fazia alguma coisa em Latam. Lá eu percebi que, cara, assim, existe uma ambição ou um movimento de, cara, vou construir alguma coisa aqui nos Estados Unidos, no D0, ou vou levar minha companhia para cá. Falando um pouco de 14B, esse é um tipo de tese que a gente gosta muito. E a gente tem várias leituras de como que esse movimento deve ser executado. Aí eu adoraria ouvir tua opinião, Rods. Cara, isso é viável, não é? O que você encara como dificuldade? O que você falaria para o empreendedor que está com essa ambição? Como é vender nos Estados Unidos versus vender no Brasil? Consigo copiar e colar, mandar para lá? Aí a gente está talking our book, isso é core da nossa tese, né? Eu acho que tem algumas coisas interessantes acontecendo, né? Primeiro, tem um ponto de inflexão nesse ecossistema, né? Quando eu comecei a investir em 2010, não tinha founder experiente, né? Não tinha com quem você aprender. Hoje, o pessoal já fez, está voltando para fazer de novo no próximo ciclo. E quando a gente não conseguia ter um PM, você pega os meus podcasts de 2016, 2017, falta PM, falta marketing. A gente treinou muita gente em como montar e crescer startups. Então, hoje a gente consegue ter founders experientes, times experientes, e agora você tem a estrutura de funding que te permite criar um produto que vai competir para fora das nossas fronteiras, né? Isso acho que abre uma janela de oportunidade imensa para exits, né? A gente tem uma restrição de compradores dentro do Brasil que é enorme, e na hora que você começa a funcionar lá fora, história de Pismo, de Impasse, de Pipefy, de Hotmart agora, o número de possíveis compradores cresce muito, né? E o valuation também cresce. Acaba sendo histórias bem mais interessantes. E a gente vê os founders querendo seguir mais essa trilha do que fazer Brasil para Brasil. Dito isso, é difícil pra cacete. E tem dificuldades objetivas, o nível de competição é muito maior. Então, marketing e vendas nos Estados Unidos é muito mais difícil. Aqui no Brasil, você quer falar com o CTO de um banco, beleza, vão ligar 20 startups para ele por mês, ele vai falar com 5, você tem 25% chances, né? Nos Estados Unidos, esse mesmo CTO não vai receber 20 ligações por mês, ele vai receber 700 ligações por mês. E você passar desse filtro de barulho é super complexo. Então, a forma de você fazer marketing e go-to-market nos Estados Unidos é materialmente diferente e muito mais cara do que no Brasil. O pessoal levanta round no Brasil achando que vai conseguir fazer go-to-market nos Estados Unidos, você não vai conseguir. O máximo que você vai conseguir é fazer um proof of concept, mostrar que o produto se aplica lá, e aí você vai ter que levantar lá. Porque
a escala de funding é completamente diferente, né? E acho que uma das dificuldades que as empresas brasileiras têm é entender até que ponto eles têm que chegar nessa prova de que funciona no mercado americano para conseguir levantar o round lá. A outra coisa que a gente vê o pessoal ter bastante dificuldade, a comunicação americana é muito mais assertiva. E esse founder precisa ser muito mais assertivo. Coisas que no Brasil você consideraria arrogante, grosseiro, lá É premissa. é premissa. E é a expectativa do outro lado de que você tenha essa postura. E isso impacta, putz, como você recruta, isso impacta como você vende, isso impacta como você fundraise. Então, treinar essa comunicação muito mais assertiva, não só para o founder, mas para o time, porque em algum momento seu time vai ter que recrutar, vai ter que vender, vai ter que ser entrevistado. Isso leva muito tempo, é um processo longo e doloroso. E aí, como fazer go-to-market nos Estados Unidos? Acho que depende do produto. Uma coisa é você fazer um produto enterprise, com outbound sales ou com field sales, depende de quão grande ou central é o seu produto, versus fazer um PLG. Acho que tem histórias diferentes e formas diferentes de criar. E aí, por que o pessoal está indo para o Vale? Eu acho que a gente está num momento muito único, né, onde o conhecimento de AI está andando tão rápido que a proximidade física te permite ter mais informação, porque é a conversa que você pega no bar, é a conversa que você encontra 3 amigos e vê o que cada um está fazendo, você cria esse cross-pollination mais rápido. Over time, como aconteceu com o SaaS, como aconteceu com todos os outros conhecimentos, isso vai sendo diluído e esse gap informacional vai diminuindo para o resto do mundo. Hoje tem uma vantagem grande de você estar no Vale falando com as pessoas certas. Interessante. Eu sempre fui muito cético em ir para eventos, falar, cara, é melhor você sentar a cabeça na tua cadeira lá e shippar e entregar. Eu voltei desse evento um pouco diferente, porque eu achei que a interação lá foi muito forte e todo mundo saiu com essa energia, com essa vibe de, cara, assim, tem muita coisa acontecendo, a gente precisa correr em cima disso. Você acha que é um evento que o empreendedor deveria ir? Se não for, quais são os eventos que você acha que é bacana? O que o empreendedor deveria buscar? Cara, assim, depende. Acho que ele tem acho que tem muito evento que é muito hype, muito oba-oba. Acho que o Brasil de Silicon Valley, pelo que eu ouvi desse ano, conseguiu empacotar um grupo bom de gente para trocar experiência. Tem um momento muito específico do Vale, que o Vale está no feeding frenzy de AI. Então, até você ver esse nível de overexcitement que está lá é importante para você entender o espaço que você está competindo. Acho que é um evento que você está fazendo fundraising. Você tem que ir, estão todos os fundos lá, e te dá a desculpa também para ver os fundos americanos. Mas você tem que saber exatamente o que você quer tirar do evento. Senão, o founder consegue gastar todos os dias do ano em evento sem ter um objetivo claro. Então, se você tiver clareza, putz, eu quero network com os fundos para fazer fundraising, eu quero ver o que 2 ou 3 competidores meus estão fazendo, acho que aí tem muito valor. E o Brasil de Silicon Valley especificamente é um evento curado, né? Você tem que ser escolhido para estar lá, o que garante um bom nível de quem está lá, né? Então, acaba não sendo também para todo mundo. Eu, estando lá nessa vez como VC, cara, eu recomendo, fui abordado algumas vezes por empreendedores, assim, sem medo nenhum. O cara vê que você está com plaquinha de VC, pede para conversar, e a gente mesmo, sendo VC lá, a gente está mais aberto para abordagens desse tipo. Eu acho que se a gente recebe abordagens dessa no dia a dia aqui, a chance da gente demorar para responder é muito maior do que a gente estando lá. Então, a recomendação que eu posso dar para founder é, seja cara de pau,
porque eu pessoalmente falei com muita gente e muitos desses caras eu trouxe o contato aqui para o Brasil e fiz follow-up, que eu gostei da conversa. Ainda voltando no go-to-market para a gente... É que você está lá para isso, né? Tá lá para você, está aberto a esse tipo de coisa. E aí um pouco, né, a gente fala que a nossa tese aqui da 14B é muito isso, pegar um empreendedor, a tese e competir globalmente. E a gente vê alguns movimentos até para deixar de lição de casa. Cara, é muito importante a abertura do founder de querer mudar para os Estados Unidos. Então, assim, as companhias de sucesso que a gente tem aqui no portfólio e que conseguiram fazer um go-to-market US e levantar grana lá... Acho que querer todo mundo quer. A diferença é se esse cara quer ir para Califórnia, para Nova York ou quer ir para Miami. Assim, acho que é tele. Você tem que ir para o lugar que vai ajudar a sua empresa a se desenvolver melhor. E a gente vê gente fazendo opção por lifestyle. E aí, cara, assim, é muito difícil. E aí, só falando um pouco mais de cor, o que a gente tem visto? Pô, beleza, mudei para os Estados Unidos, estou fazendo go-to-market aqui US, preciso contratar gente. Qual que é o salário que essa galera tem que pagar para um bom head de vendas, um cara de account executive? Qual que é a ordem de grandeza para ter comparativos aqui no Brasil? É muito caro. Sim, um head market vai ganhar 250, 300 mil dólares ano brincando, podendo ir além disso com bastante equity. O head de vendas, vai ser 350, 450 mil dólares ano, mais bônus, mais isso, mais aquilo. É muito caro. E o founder brasileiro, vamos lá, por que o founder tem que estar aberto aí? Porque é um novo discovery, né? Você pode ter o produto, você vai ter que descobrir de novo como vender, qual é essa persona. Aqui no Brasil você vende enterprise, talvez nos Estados Unidos você venda mid-market. Você vai ter que redescobrir esse product market fit e normalmente o founder é a melhor pessoa para liderar essa discussão. E você vai ter que descobrir também quais são as funções que você precisa ter pagando em dólar, que elas vão ser muito caras. Se você pegar e simplesmente remontar a sua empresa nos Estados Unidos, o seu custo explode do dia para a noite e se você não levantou um round americano, você vai quebrar. Eu vou galinha. Então, algumas posições chaves que você vai precisar trazer pagando esses salários que hoje no Bay Area são completamente malucos. E qual a nossa sugestão para o founder aí, que nasce no Brasil, fez um funding aqui no Brasil, precisa ir lá para fora, ainda não tem clientes lá fora, só que precisa fazer um funding lá fora para poder ter, né, grana o suficiente para pagar um sales rep, um sales manager com essa magnitude de salário? Cara, eu pensaria em ter os primeiros proof points em founder sales. Founder-led sales, usa os seus clientes daqui para te empurrar lá para fora, para te referenciar, acha meia dúzia de caminhos para sua persona lá e começa a vender, consegue os primeiros contratos. Na hora que você tiver os primeiros contratos lá, até recrutar vai ser mais fácil. Porque você pode perguntar para o seu cliente lá quem são os 10 melhores vendedores que atendem ele. Para esse vendedor, você também tem uma value prop melhor, né? Não é um produto que não tem nenhuma evidência que funciona nos Estados Unidos. Você já tem 10 clientes que podem atestar, podem dizer que gostam do produto. Então, acho que de novo, é uma nova startup, tem que achar um novo product market fit, e de novo você está em founder-led sales pelos primeiros contratos até você achar qual é a maquininha que funciona para você. Muito bom, a gente já está aqui há um bom tempo conversando, a gente falou sobre valuations muito loucos acontecendo nos Estados Unidos, Apocalipse, IPO do SpaceX, os impactos que vai trazer aqui no mercado de VC com reciclagem de dinheiro, a gente falou sobre eventos, expansão internacional, bacana. Vamos encerrar aqui o nosso primeiro radar da 14B Fight Deck. Na próxima edição a gente volta aí com mais movimentos. Manda aí tua mensagem, teu comentário de quais movimentos você gostaria de escutar. Se você conhece algum founder que acha que esse conteúdo pode ser útil, compartilha com ele e a gente vai se falando. Muito obrigado. Prazer.